onde que eu olho que a gente vai ter um ponto de mudança importante? E aqui que eu queria trazer para todos nós essa reflexão e também para os que militam aqui no mercado financeiro, que escutem essa qualidade do feminino que está em nós, que pode vir das mulheres também ainda na fala delas, que é o preservar, o querer distribuir, o querer antecipar muitas vezes uma herança, de querer ajudar, de fazer filantropia, de fazer doações, de investimentos com causa. A busca não é necessária exclusivamente o ganho de capital, a busca pode ser por outras coisas que às vezes irrompem nos homens típicos do masculino, mas ela vai perder dinheiro, mas ela não sabe o que ela está fazendo. E aí eu digo para nós que temos aqui o masculino, mas vive em nós, será que elas não sabem mesmo o que elas estão fazendo? Será que essa doação, essa filantropia, não busca pelo retorno financeiro, é de fato algo novo que nos assusta ao masculino? Que pode ser que eu, entre aspas, diminua o meu patrimônio, diminua as minhas posses, diminua o meu ganho, mas se eu tentar fazer um olhar mais amplo, esse olhar que já é natural do feminino, um olhar mais ampliado, de cuidado dos outros, será que não é disso que a gente está precisando? Olá, bom dia a todos, bem-vindos, espero que vocês estejam me ouvindo bem, apesar do vento batendo aqui, estou num lugar diferente, mas bem-vindos, mais um atendimento ao vivo, mais um momento de fala, de conversa nossa, e hoje a ideia é a gente falar sobre o dinheiro e o feminino, mas a ideia é que a gente possa falar aqui da energia do feminino na lida com os recursos de modo geral, né? Bom, a ideia de hoje é a gente falar um tanto do dinheiro com o feminino. Eu estava falando dessa energia do feminino e não do gênero homens, mulheres, mas como é que a gente pode lidar, do que a gente pode, eu vou estereotipar primeiro, vocês sabem que eu gosto de trazer isso como uma tinta para a gente marcar um pouco aqui, como que a gente pode olhar, como é que a energia do masculino lidou com o dinheiro até então e o que a gente pode ter como expectativa da energia do feminino para lidar com esses mesmos recursos, sejam eles o cuidado de tudo que a gente vem falando aqui juntos, né? E como é que a gente pode entender que isso venha a acontecer de uma maneira diferente daqui para frente, né? Bom, o masculino sempre lidou com a questão, vou colocar alguns termos aqui, a competição, acho que esse é um termo importante do masculino, a busca por um acúmulo, essa busca pelo dinheiro, o que a gente usa muitas vezes a ilustração como imagem da caça, né? E a mulher vem e traz, e olha eu me confundindo aqui com a questão da mulher, porque isso estava muito na mulher ainda, e hoje essa energia do masculino e do feminino que habita todos nós, começa a ter uma clareza maior, essa energia do feminino, ela começa a trazer algo que a gente vai chamar da preservação, de algum modo, desse compartilhar, ela que sempre cuidou, essa energia do feminino, dessa distribuição entre os grupos. Então vamos colocar uma imagem, talvez nas aldeias aqui indígenas no Brasil a gente visse isso, a gente ainda escuta isso, desse masculino que saía para caça, então tinha o foco, tinha um objetivo, tinha isso muito claro, o que eles precisavam ali fazer, mas a partir do momento que isso chegava e que vinha para a aldeia, quem cuidava de preparar, de distribuir, de armazenar, de fazer isso de uma maneira para todos, era o feminino. Se a gente colocar nessa mesma imagem, claro que hoje nós temos mulheres com o seu masculino mais ativo que saem para caça, e vou sair dizer que saem para caça, vão colocar os seus talentos para o mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra cena, que é uma cena também importante, desse masculino, desses homens, com esse feminino aqui colocado, que fazem os cuidados da casa, que fazem os cuidados com os filhos. Então, essa energia do masculino e do feminino em cada um de nós tem permitido a homens e mulheres poderem navegar de maneiras distintas. O que é navegar de maneiras distintas? Que homens possam ser os cuidadores da casa, mulheres possam sair para o trabalho para fazer dinheiro, e que isso está tudo ok, que cada um está respeitando. E de novo, eu, mulher, que saio para trabalhar, não significa que eu não cuido. Significa que a gente está podendo lidar um pouco melhor com o caminho do meio, com o que é o masculino e o feminino em nós. E eu acho que essa é uma das belezas da gente ter uma conquista no século XXI agora, né, no momento em que a gente tem vivenciado, de poder ter essa transformação que
se esse feminino naquele momento está mais forte em mim e que eu possa de fato usufruir disso, poder gozar disso, cuidando naquele momento em que eu queria não ter que necessariamente ser o único provedor da casa, como uma figura típica masculina que a gente teve no passado recente. E agora eu queria trazer algumas lentes que a gente já falou quando a gente introduziu a temática que a gente queria falar do feminino, né, de alguma maneira. Eu queria trazer algumas questões que acontecem na nossa legislação, por exemplo. Não sei se todos sabem, mas nos projetos, né, de apoio à população, um deles, nas moradias populares, não sei se vocês sabem, mas as moradias são sempre registradas em nome de mulheres. E tem uma razão cultural comportamental que tem a ver com o que eu estou falando aqui, porque quando era transferida para os homens, que era o mais usual, que o patrimônio estava em nome dos homens, os homens, na melhor das intenções, vendiam, faziam negócios, para que então esse patrimônio crescesse de alguma maneira. Só que o objetivo de uma moradia popular, como era distribuída então por um governo, era garantir a moradia daquela família. E por isso começaram a ser transferidas para as mulheres que costumam, de novo, o feminino, não são as mulheres, tá certo? O feminino costuma não vender, ele preserva, ele cuida e com isso segue a vocação, que era a expectativa então daquela iniciativa de que possa bancar aquela família, ou seja, possa acolher aquela família como moradia para que elas possam ali vivenciar. Olha outra cena que a gente pode pensar aqui, e aqui eu queria trazer a diferença. Nós no encontro passado falamos sobre os herdeiros, as heranças, né? E eu queria falar dessa herança quando ela chega para as mulheres, né? Quando ela chega então para esse feminino típico que eu estou colocando aqui, esse feminino que entende como não praticado do cuidado desse dinheiro e muitas vezes delega ao masculino o cuidado desses recursos, ou seja, aquele recurso tinha uma chance, tinha uma possibilidade de nesse momento transferir, né, de algum modo, passar esse cuidado para o que a gente poderia então chamar de um cuidado, uma distribuição de uma maneira diferente, de um olhar diferente do patrimônio, que não um patrimônio em busca do ganho, necessariamente de uma acumulação para si, para o seu grupo, mas que podia ter uma outra lente, que é essa lente do feminino, preservadora, que distribui, que olha para o entorno, porque é do feminino olhar para o entorno. E a gente pode perder essa alternativa por o que a gente ia chamar de um achar de que as mulheres têm uma falta de conhecimento no lidar com isso. Aí eu vou separar aqui. Pode ser que o feminino não tenha sido educada tal qual uma figura masculina, isso é verdade. Mas a qualidade do feminino está ali presente. Ela pode não entender o nome dos produtos do mercado financeiro, mas o que eu quero dizer é que os valores, os princípios, aquilo que está perto dela, aquilo que ela tem por entregar para o mundo, vive dentro de cada feminino em nós, e que é isso que a gente deveria começar a dar voz para esse dinheiro, para esses recursos que nos últimos números que eu percebi e que eu vi já há alguns anos atrás, isso deve ter aumentado, quase 1/3 das riquezas do mundo já estão em nome de mulheres. E de mulheres com mais chance de ter esse feminino em si, porque eram mulheres da geração 60, 65 mais, que ficaram viúvas, foram talvez seus maridos, que ainda tinham esse masculino mais em si, estereotipadamente falando, e que fizeram patrimônio, construíram suas empresas, só que no seu óbito passa, na questão da sucessão, para suas sócias afetivas, que acabam sendo as detentoras de grande parte desse patrimônio, mas que ainda não estão, na minha leitura, na minha visão, sendo geridos com a qualidade do feminino. Continuam sendo geridos esses recursos com a qualidade do masculino. Onde que eu olho que a gente vai ter um ponto de mudança importante, e aqui que eu queria trazer para todos nós essa reflexão, e também para os que militam aqui no mercado financeiro, que escutem essa qualidade do feminino que está em nós, que pode vir das mulheres também, ainda na fala delas, que é o preservar, o querer distribuir, o querer antecipar muitas vezes uma herança, de querer ajudar, de fazer filantropia, de fazer doações, de investimentos com causa. A busca não é necessária exclusivamente o ganho de capital, a busca pode ser por outras coisas, que às vezes irrompem nos homens típicos do masculino, mas ela vai perder dinheiro, mas ela não sabe o que ela está fazendo. E aí eu digo para nós, que temos aqui o masculino, mas vive em nós, será
Será que elas não sabem mesmo o que elas estão fazendo? Será que essa doação, essa filantropia, não busca pelo retorno financeiro, é de fato algo novo que nos assusta ao masculino? Que pode ser que eu, entre aspas, diminua o meu patrimônio, diminua as minhas posses, diminua o meu ganho, mas se eu tentar fazer um olhar mais amplo, esse olhar que já é natural do feminino, um olhar mais ampliado, de cuidado dos outros, será que não é disso que a gente está precisando? Será que não dá para que a gente comece a escutar o que elas vêm dizendo nas entrelinhas do que a gente tentar impor, e a gente, eu digo, como militante também no mercado financeiro, também com esse masculino muitas vezes mais vivo, de querer preservar. Olha, fala, o meu objetivo é preservar o patrimônio. Preservar do quê? Para quem? Por qual razão? Será que é disso que a gente continua falando e vamos continuar falando exatamente disso? Será que tem uma outra tônica para a gente começar a pensar? Imagino que sim. Acho que a gente está numa hora de começar a fazer mudanças importantes e acho que vai ter chance, a gente tem possibilidade de a gente fazer isso e vai depender de todos nós, dessa mudança que a gente vai colocar como a qualidade do olhar das nossas contas. E aí eu vou fazer uma provocação para cada um dos que me assistem aqui, que vão assistir esse vídeo posteriormente. Como é que a gente tem lidado com nossas finanças dentro de casa, para nós próprios, os nossos investimentos, nosso fluxo de caixa? Eu consigo identificar o que é a qualidade do masculino e do feminino em mim? Da maneira como eu invisto, meus investimentos com causa, como a gente disse, a quantidade de apoio, de ajuda aos outros, de doação que eu faço, não por culpa, mas por desejo, por vontade íntima de fato. Eu consigo olhar para o entorno, quanto que eu olho só para mim e para o meu grupo, e quanto que eu olho para fora. Eu confio ou eu tenho medo? Eu faço um momento, eu sou mais competitivo ou colaborativo? E nenhum é certo nem errado, acho que os dois cabem em todos nós. De novo, acho que a beleza do que a gente está vivendo é da gente poder navegar entre as duas energias, mas que a gente possa identificar isso e ter consciência de que momento que eu estou com receio, querendo acumular só para mim, num ambiente mais competitivo, protetivo, e que horas que eu sou mais generoso, que eu confio mais na vida, que eu sou mais colaborativo. Será que a gente consegue identificar esses momentos em nós? E aí se eu perguntasse no momento seguinte, onde que eu me sinto melhor atuando? Como que aquilo flui bem para mim? Claro que às vezes, quando eu estou com medo, saber que eu estou preservando, que eu estou acumulando, que o meu retorno está positivo, que eu tenho dinheiro guardado, isso pode me dar uma sensação de conforto por meu medo. Mas e quando eu faço um ato de generosidade, quando eu ajudo as pessoas que estão no entorno, quando eu faço com que o todo aconteça, como é que eu me sinto também? Que qualidade que você prefere em você? Como é que isso navega para cada um de nós e o que a gente pode levar para o mundo dos valores que eu tenho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu aspiro para mim e para os outros? E deixo uma segunda provocação. A gente costuma falar quais são os nossos sonhos egoístas. Quais são nossos sonhos individuais? Por uma crença de que se eu não penso primeiro em mim, não é legítimo eu pensar no outro. Então, se vocês já responderam essa pergunta, quais são os seus sonhos individuais, quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos, eu convido então para essa segunda provocação, quais são os sonhos que você tem para a humanidade, para a sociedade e como que você, nos próximos 15 anos, pode contribuir com isso. O que seu dinheiro tem feito pela humanidade, o que as suas atitudes e as suas escolhas têm feito pelo planeta, como é que você imagina isso acontecendo no futuro, se esse modelo que você imagina fazendo hoje da gestão das suas finanças, ele é sustentável não só para você, masculino, mas também por todo, feminino. Será que a gente consegue pensar e repensar, não agora, não de uma vez, não numa maneira de qualquer jeito aqui, mas será que eu consigo pensar numa maneira que eu possa talvez flexibilizar entre os dois? Será que a gente pode, a partir de nós, mudarmos algo daquilo que a gente mesmo deseja? Ou será que a gente continua querendo um mundo de desigualdades, um mundo de diferenças? E aí voltam aquelas músicas, aquelas provocações, dos muros do condomínio, protegem quem do quê? Quem está preso onde? Será que eu vou precisar ficar fechado no meu ambiente ou que eu posso sair com liberdade? O que eu posso fazer para que eu me sinta livre e também permita todos nessa mesma condição de poderem se sentir dignos de estarem aqui, lembrando que somos todos de alguma maneira semelhantes, irmãos, seja na linha que você imaginar, e o que a gente pode fazer pelo nosso entorno e não só por nós.
Obrigado por estarem aqui. Hoje é uma live mais curta, mais breve, até porque eu estou num ambiente aqui diferente. E espero que tenham aproveitado. Deixem aqui os comentários de vocês. Como é que navega o masculino e o feminino em cada um de vocês. Até o nosso próximo.